pensador que mais diretamente contrastou, né, duas imagens do ser, a imagem do ser como substância, a imagem do ser como relação, o que ele ofereceria para o pensamento antropológico, né? Eu acho que, bom, a primeira coisa que ele oferece, no meu entender, é precisamente a destruição, no sentido mais positivo possível da palavra, da antropologia como perspectiva privilegiada, né? Eu acho que o Simondon coloca, enfim, ele é um filósofo da natureza, que tem a ideia de várias dimensões, né, e vários planos que se articulam, né, o físico, o biológico, o vital, o transindividual, o social, né? Mas claramente não há um privilégio do humano nesse processo, né? Sobretudo, me parece, a grande diferença do Simondon, a grande novidade do Simondon em relação ao pensamento relacional da antropologia, que é um pensamento principalmente logicista, eu diria, né, é a introdução da perspectiva energética, da ideia da energia como inseparável da relação. Na verdade, a ideia de que digamos, o fenômeno primordial, não sei se fenômeno é a palavra, o fato primordial, é a diferença de potencial, né? A diferença de potencial é o fenômeno tipo, digamos, a diferença enquanto diferença energética, né? Eu acho que essa introdução da perspectiva energética no pensamento da relação é algo que a antropologia, que classicamente trabalha com a relação pensada como relação sígnica, relação de signos, diferença de signos, diferença de, né? Sobre o modelo da diferença linguística, a introdução da perspectiva da diferença como diferença energética me parece algo precioso. E eu lembro aqui uma definição pouco lembrada que o Mauss e o Ibert dão, da célebre noção de mana, quando eles dizem, numa passagem do ensaio sobre a magia, que mana, na verdade, é a ideia. Mana não é, enfim, que a gente fala é uma palavra complicada, porque é força, causa, enfim, é uma palavra que tem traduções contraditórias entre si, mas elas podem ser resumidas na ideia de que mana é a noção de diferença entre as coisas. Mana, eles dizem, na verdade, a diferença de potencial. Eles usam. Alguém comparou, eu acho que não me lembro o nome do antropólogo que compara. Naquela época, a termodinâmica e a eletricidade eram fenômenos sexy, um pouco como a mecânica quântica, e essas coisas são para a teoria das cordas, são para nós hoje. Eles usaram a metáfora, o Mauss e o Ibert, de que mana é, na verdade, a ideia da diferença entre as coisas e a ideia de que essa diferença é uma diferença de potencial e que é por isso que o mundo existe, né? A realidade, o mana é o nome da diferença entre as coisas. Essa nova metafísica, vou terminando aqui, porque eu acho que eu falei um pouco demais, né? Essa nova especulação, essa renovação da especulação metafísica hoje, né, coloca o Simondon numa evidência, e como eu disse, numa linha, que é a linha dos pensadores processualistas, relacionistas, né, que vem enfrentando, isso é um ponto que vale a pena destacar, um movimento de oposição interessante dentro da filosofia contemporânea. Hoje existe uma espécie de desconfiança em relação à relação, né? A relação deixou de ter a evidência que tinha há talvez 20, 30 anos atrás e passou a ser vista com suspeita por toda uma corrente neossubstancialista que tem ganhado força na metafísica contemporânea, né? E que está associada a essa crítica do correlacionismo, porque existe um deslizamento interessante entre a crítica ao correlacionismo, que é uma crítica ao antropocentrismo, que é uma crítica à epistemologização da ontologia, né? E uma crítica ao relacionismo, isto é, a ideia de que o ser é relação. Em parte porque, parece impensável colocar a relação como primeira ontologicamente,
a relação é capturada, a noção de relação é capturada pela epistemologia. Então, a relação se torna correlação. Então, toda crítica, a maioria das críticas ao correlacionismo tende, né, a reintroduzir um substancialismo, a ideia de uma essência inacessível que se recolhe, que se retira das coisas, né, e que critica o relacionismo como sendo um pensamento, como se diz, pouco rigoroso, frouxo, um pensamento do tudo está ligado a tudo e, portanto, um pensamento incapaz de pensar o novo, porque se tudo está ligado a tudo, como pode emergir o novo desse mundo, né? Ou seja, volta uma questão que era uma questão clássica da filosofia, que tem voltado de uma maneira um pouco surpreendente e que tem colocado o pensamento do Simondon na berlinda também, que é a velha questão das relações internas e das relações externas. Uma questão que opôs, que foi muito importante dentro do positivismo, lógico, para o Bertrand Russell e para outros, mas que se torna um problema importante, sobretudo quando, como todos devem lembrar, o Deleuze vai caracterizar o empirismo como uma doutrina das relações externas, né? E, classicamente, o idealismo é a doutrina das relações, é uma ontologia das relações internas, né? E esse debate, essa bifurcação, hoje tem sido reatualizado pela filosofia. Os antropólogos, em geral, tendem, como bons culturalistas e como bons kantianos e idealistas, a uma posição do relacionalismo das relações internas. Quando confrontados com a popularidade do Deleuze e da ideia de que as relações externas as relações são externas, né? A exterioridade das relações é a contribuição fundamental do empirismo e que destrói, né, são umas ilusões do idealismo. Os antropólogos ficam sem saber muito bem como conciliar essas duas opiniões, né? O Simondon é um autor interessante aí para pensar, porque o Simondon é um autor que dificilmente se pode imaginá-lo como subscrevendo a doutrina da exterioridade das relações, né? É um autor que talvez tenha levado a doutrina das relações internas ao seu limite lógico, talvez ao ponto de explodir a noção de interno e de externo, né? Talvez ele tenha permitido, porque essa oposição supõe, na verdade, né, uma precedência, em última análise, dos termos sobre as relações, né? Uma precedência lógica, se não uma precedência ontológica. Mesmo que você defina os termos como constituídos pelas relações, o termo aparece como o antecedente lógico da sua ontologia. O Simondon talvez tenha permitido, talvez seja a pessoa que permita conciliar a exterioridade das relações com a ideia de uma precedência ontológica das relações, né? Conciliar essas duas ideias, a ideia de uma precedência da relação, do ser como relação, né, e a ideia da relação como exterior, me parece que é a questão metafísica mais complicada e mais interessante de pensar a partir do Simondon. Eu não vou falar sobre como é que o pensamento do Simondon se conecta com a antropologia, com as questões da etnoantropologia, da antropologia que trabalha com outras tradições filosóficas que a nossa, porque o Laemmert já, fez isso melhor do que eu poderia fazer nesse momento, né? Chamaria atenção, talvez apenas a guisa de conclusão, para o fato de que a antropologia me parece se caracterizar menos por perguntar quais são as relações que constituem o seu objeto, né? E mais para se perguntar como o seu objeto constitui as relações, né? O que ele define, o que conta como relação para o seu objeto, né? Como ele define uma relação, né? E mais que isso, o antropólogo, né, se apoia na sua relação com o objeto para pensar a própria questão da relacionalidade, né? Isso me parece que coloca a relação
não só como objeto da antropologia, mas como instrumento da antropologia. Essa dualidade não é uma dualidade apenas, como nós sabemos, ciências sociais tem essa característica, como se costuma dizer nos primeiros anos de faculdade, de que o sujeito e o objeto são da mesma natureza. Na verdade, é muito mais que isso, ou outra coisa que isso, é o instrumento e o objeto que são da mesma natureza. Nós estudamos, como diz o Roy Wagner, a cultura por meio da cultura. Ou, se quiser, nós estudamos a relação por meio da relação. Né? Essa dupla entrada do fenômeno relacional dentro da antropologia, talvez seja talvez seja o que caracterize a disciplina, as ciências humanas como um todo, mas a disciplina em particular, né? Sobretudo quando confrontada com universos relacionais outros que o nosso, né? Em que a relação do antropólogo com o seu objeto tem um estatuto subitamente problemático, né? Se torna ela própria objeto de reflexão. Eu acho que eu terminaria aqui, né? Dizendo que o que me parece mais importante no pensamento do Simondon, reiterando isso, né, para a perspectiva antropológica, é como reintroduzir uma perspectiva energética dentro de um pensamento classicamente estruturalista, no sentido geral da palavra, né, para o qual a relação é essencialmente concebida como aquilo que o Simondon chamava de rapport e não de relation, isto é, como uma relação puramente lógica entre os termos e não como uma relação real, né? Eu acho que a antropologia ainda tem como questão constituir a realidade das relações que ela estuda, para além das relações meramente lógicas de oposição, contradição, né? E assim por diante. Obrigado.